É um prazer estar com todos vocês nessa reunião com o mesmo objetivo. É uma reunião fraterna onde nós temos a oportunidade de ouvir Emmanuel. E ele sempre nos direciona ao caminho de Jesus. A lição de hoje do livro Palavras de Vida Eterna é a lição 47, Estejamos em Paz. Mas antes de começarmos, eu quero fazer uma breve prece à nossa Mãe Maria. Ó Maria, Mãe Celeste, Mãe de todos os aflitos nesse mundo de conflitos, abençoa-nos, Senhora, para que possamos aprender a servir o vosso Filho, nosso Mestre, aqui, agora. Que assim seja. Eu vou ler essa lição 47, A paz seja convosco. A primeira frase. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o teu coração e segue em paz na direção do bem. Segunda, não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Como nós temos uma tendência, não sei se é cultural, para quando surgem os problemas, a gente acaba se desequilibrando, de uma certa forma, emocionalmente. A terceira, refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura, à afeição da labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguém te recorda, se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas que se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez, nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz e a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor a Deus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. É o comentário de Emmanuel sobre essa lição que ele colheu no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, que é a palavra de Jesus. A paz seja convosco. É muito interessante que todos nós, há algum tempinho, nós voltamos de um período de recolhimento necessário, né? A pandemia nos convidou para que tal situação acontecesse. Essa volta, nós vemos com mais alegria o reencontro com nossos amigos, com a nossa cidade, até mesmo com a natureza. O nosso trabalho na casa espírita, que saudades desse contato fraterno com os nossos irmãos que trabalham conosco, né? E apreciamos a natureza, as nuvens, nós começamos a prestar atenção
Coisas que antes a gente se entregava ao trabalho material de uma tal forma que passava desapercebido. E as estrelas que tem no universo, onde o reflexo da lua nos brinda com uma claridade incomparável. E é caminhando pelas ruas da nossa cidade que às vezes nos deparamos com algumas pessoas que são racistas, homofóbicas. Nós encontramos pessoas intolerantes politicamente, religiosamente, os xenófobos, né? Enfim, né? Que pregam a supremacia de suas ideias contra todas as religiões, crenças, raças, política, né? Enfim, né? Não cabe nós julgarmos, apenas queremos pontuar. Nós não estamos vivendo essa situação como um regresso ao nosso passado, ao nosso pretérito, não. Nós estamos no século XXI. Você imagina o grande engano dessas criaturas, que perda de tempo e desperdício das próprias vidas que essas pessoas estão elaborando, que estão passando. O mundo em geral está passando, não só no Brasil, no mundo em geral, passando por momentos muito críticos, muito desafiadores, onde nunca, como antes, estamos necessitando de mais ponte entre as pessoas e não muros, de mais abraços e não punhos cerrados, de mais união e não de ruptura. E a figura de Jesus, ela se ilumina na nossa mente. Quando nós elevamos o nosso pensamento, Jesus traz essa luz que aclara a nossa mente, que acolhe nosso coração. No livro de Emmanuel, no livro Fonte Viva de Emmanuel, nós lemos uma frase, mais ou menos assim: façamos a paz com aqueles que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado de luz. De armas nas mãos, qualquer tipo de armas, até mesmo palavras, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre, ela tem uma forma simbólica de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Ela passa a ser uma cruz. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade, com renovação. Trouxe um convite à nossa renovação. Muitas coisas no mundo nós sabemos que está mudando para melhor. Eu li uma reportagem onde uma região de conflitos atuais, né, temos muitas que estão, infelizmente, muito fragilizadas por esses conflitos. Então, estava escrito num determinado trecho dessa reportagem o seguinte: lance bombas, mas feitas de amor, de paz, de amizade, de compreensão. São as únicas verdadeiramente que levam à paz. Precisamos acreditar, precisamos usar esses instrumentos de paz. Ter coragem de amar, ter coragem de sermos fraternos. E no outro texto estava assim: louve a Deus com amor e não com violência. Então, nesse país onde está havendo esses conflitos há anos, surge um coração abnegado, corajoso, para proferir essas frases, que para nós que somos espíritas, são frases de acolhimento que os benfeitores sempre trazem para nós, nos conscientizando. Eu tenho certeza que essa criatura que fez essa reportagem, ela estava com a espiritualidade superior. E foram fiéis às intuições que produziram esse material. É um material que é uma mensagem forte para a região, né, para aquela população, de penetração muito profunda, muito sensível,
que poderá positivamente marcar um ponto de reflexão para muitas pessoas que ali moram, que estão nesses conflitos. Mas e nós? Vamos voltar o pensamento para nós, para o nosso íntimo, né? Estamos sendo fiéis às intuições dos amigos espirituais? Que nunca nos deixaram de amparar e de nos sugestionar a cada dia, a cada hora, em cada página de livro que abrimos ou quando abrimos o Evangelho. Eu não tenho a resposta, a cada um tem que analisar a sua própria consciência, sua alma, de alma para alma. Muitas das vezes os problemas e as dificuldades do dia a dia são tão impactantes, né? Na parte televisiva, que não ouvimos ou nem sentimos a presença tão delicada, tão sutil, que é a presença dos benfeitores espirituais. E caímos, às vezes, até no desânimo, achando que não há esperança, que não vai haver mudança. E nos enveredamos ao pessimismo, negacionismo, que é um caminho curto para uma depressão. E há quantos amigos nós temos na nossa jornada que já estão com esse quadro? E quem sabe, até uma obsessão. Passou comigo recentemente, um dia daqueles complicados que a gente tem, e eu me senti desanimada, achando que estava com muito obstáculo na minha frente e tudo surgiu ao mesmo tempo. Aí eu fui na nossa casa espírita e lá dentro tinha um movimento normal, né? Aí eu fiz silêncio na minha alma, silêncio no meu pensamento. E tentei saborear aquela energia gostosa da nossa casa espírita. E orei, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar o meu equilíbrio emocional, a minha saúde mental, para que eu pudesse encontrar uma solução para a situação que estava me angustiando. Pedi a Jesus que me iluminasse. Eu acreditava que Ele pode. Gostaria que Ele me ouvisse. Que iluminasse o meu caminho e eu soubesse escolher qual o caminho mais correto. Mas eu precisava da luz do Cristo. Sentir essa luz dele em mim. E em oração, eu senti uma presença muito forte ao meu lado e abri os olhos. E fiquei ali parado. E a emoção, as lágrimas, discretas, saíam dos meus olhos, era um sinal claro, evidente que Jesus estava comigo. Através dos benfeitores espirituais, e queria iluminar meu caminho. Tinha certeza, porque eu senti isso. Eu precisava e senti. Que resposta mais evidente eu podia esperar da espiritualidade? Tão amiga. E saí dali mais animada, mais renovada. Cheguei em casa mais feliz, com a certeza, com o fortalecimento da minha fé e da minha esperança. E com esse ânimo renovado e a sabedoria que Jesus tinha ouvido as minhas preces e de que meu caminho seria iluminado, mas o caminho eu sei que tem que percorrer sou eu. E eu é que tenho que escolher se sigo para a frente ou se vou para a direita ou para a esquerda, ou sigo o caminho do meio. E para saber o melhor caminho, eu acho melhor a gente mergulhar à procura da paz em nós. Que haja essa paz, mas a gente sabe que essa paz começa em nós. O mundo, ele está numa fase de transformação muito acelerada. Para nós espíritas, sabemos que estamos em plena fase da entrada no período de regeneração. Divaldo Franco, recentemente, ele fez uma live e disse na sua palestra que os espíritos, mais ou menos, inclinados ao bem, eles estão chegando de uma forma acelerada, substituindo
aqueles que estão partindo. As violências que se veem fazem parte desse cadinho, né, de finalzinho desse período, né, de desafios. E Kardec ele chama que esses casos, né, que estão partindo de uma forma sucessiva, muitos deles são retardatários, tentando conseguir vitórias parciais e aquela que chega imbuída de valores morais e mais sublimes. Já na Gênesis ele fala: grande, por certo, é ainda o número de retardatários, mas que podem eles contra a corrente que se alteia, se não atirar algumas pedras. Porque é a vontade de Deus que nós nos elevemos e entremos nesse portal de um planeta mais regenerado, onde a geração que surge ao passo que eles somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Não devemos nos alarmar com esses estágios de coisas negativas, como a corrupção, violência, porque está no mundo todo. Porque nós temos a certeza, como eu tive certeza aquele dia, que as coisas vão mudar para melhor. E qual a nossa contribuição para que esse estado de coisas, a mudança na direção do bem, a chegada da fase de regeneração sejam aceleradas? O que devemos fazer, cada um de nós? A resposta não pode ser outra. Temos que procurar encontrar a paz em nós mesmos. Se assim fazemos, nós levamos essa energia de paz e de concórdia, de compreensão. Por onde passarmos, por onde estejamos, é assim, fazendo, estaremos finalmente absorvendo e colocando em prática aquele ensinamento de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus é aquela da cruz simbolizando a espada depostas, a espada guardada e encerrada. Não mais ódios, revides em intolerância, não mais muros e sim pontes de entendimento, de tolerância, de compreensão, de aceitação com as diferenças. Essa é a paz que precisamos ter no mundo. Essa é a paz que conseguiremos quando conseguirmos sufocar em nossos sentimentos, ou sufocar os nossos sentimentos de orgulho, de egoísmo, de raiva, que está dentro ainda da nossa alma, esse joio, que são as sombras que ainda perturbam o nosso crescimento, a nossa existência. A paz do mundo começa em nós. Esta é a paz que necessitamos. Embora nós não temos estatísticas oficiais ou oficiosos, vamos dizer, mas eu acredito que a palavra que está mais sendo pronunciada atualmente no mundo é a paz. Ao que parece, não há quem não a deseje. Paz na família, paz no trabalho, paz para trabalhar e progredir, paz para refletir, paz para poder tomar as melhores decisões sobre questões simples, complexas e entre as nações, para que essa paz possa realmente desfrutar realmente os momentos de tranquilidade, de paz íntima e o interior, enfim. Embora as aparências indiquem ao contrário, principalmente diante da enxurrada de notícias, das mais variadas, vinculadas diariamente pelos meios de comunicação, assim, por outra parte, um contingente enorme de pessoas trabalhando silenciosamente, sem alarde, para obter a paz possível na Terra. Um planeta de provas e expiações. Ainda, nem sempre é fácil admitir, mas o que se passa na sociedade, de um modo geral, é apenas reflexo do que se ocorre em muitas casas, em nossas famílias, ao ponto de ser considerado corriqueiro essa expressão, a família é a célula-mãe da sociedade. O que significa, melhor, pretende significar, né? Simplesmente que a paz é passível de construção, de nossa construção, diga-se de passagem.
como, por exemplo, com a mudança do nosso comportamento, da nossa postura, com a ampliação da nossa consciência, com o nosso melhor, e cada vez mais esclarecido esse entendimento com a verdadeira vontade de alcançá-la, quanto possível, devagarinho, devagarinho, paulatinamente, a pouco, tal como ocorre em qualquer conquista, visto que nem mesmo a natureza dá saltos. Sabe-se que qualquer caminho, por mais que seja, começa primeiro. Nós precisamos dar o primeiro passo. Tudo pode iniciar em nossas casas, portanto, façamos uma experiência, comecemos a tratar aqueles que convivem conosco, seja na família, seja no ambiente de trabalho, profissional ou na casa espírita, que é até mais fácil. Vamos tratá-los com mais amor, com mais respeito, com mais carinho. Principalmente com amor na mente e no coração. Procuremos fazer em casa, em termos de tratamento, o que costumamos fazer com os outros fora de casa. A diferença será gigante, para melhor e para todos nós. Ao contrário do que aparenta, não será tarefa fácil, especialmente por já sabermos de cor e salteado que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, a gente reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. A expressão reproduzida é bastante clara, mas custa relembrar. O espírita, ou simpatizante do espiritismo, não é um ser angelical. Não é perfeito. Até mesmo porque vivemos num planeta de categoria inferior no universo. Expiação de prova, onde o mal ainda predomina. Todavia, é importante que não se perca de vista que é o mesmo ser que busca, de forma contínua e permanente, a sua elevação moral. Para sermos melhores, nós procuramos. Evidentemente, nós empregamos os nossos melhores esforços para domar as nossas más inclinações, que origem no nosso pretérito, né, de outra encarnação ou nesse. E como muito bem salienta o Espírito Camilo, pelo médium Raul Teixeira, ele fala mais ou menos isso. Ninguém usufrui da paz quando não a compreende. E ninguém faz, aí eu abro um parênteses, ninguém faz a reforma íntima se não se conhecer. Aí, continuando a palavra de Camilo, ele fala, ninguém pode oferecer paz ao mundo, ao próximo, se não a desenvolver no próprio âmbito, na própria alma, no mundo íntimo. Neste passo, convém registrar que uma das bandeiras da nossa doutrina espírita é o autoconhecimento e a reforma íntima. Para melhor, com a substituição gradual da mulher velha ou do homem velho, que insiste em permanecer conosco. Em nossa intimidade, é mais grave, insiste em prevalecer em nossas decisões. Olha o cuidado, o vigiar e orar, a nós, não o próximo. É preciso, pois, que coloquemos em prática o que aprendemos com essa abençoada doutrina, que já retemos de modo já consolidado, ou seja, indispensável, que nos esforcemos por nossa transformação moral, com o nosso autoconhecimento, que combatamos de forma constante as más inclinações e que procuremos substituí-las por ações positivas, notadamente por ações no bem, por amor ao próprio bem. Um bom começo é procurar realizar a nossa parte, a parte que nos compete, seja qual for o campo de atividade, ou de melhor modo possível, com qualidade, com capricho, com zelo e com amor. Aliás, como é fácil observar, tudo que é feito com amor produz ótimo resultado. Até mesmo um prato, um alimento, o almoço, o jantar, faz diferença quando você faz com amor.
Como vivemos em regime de interdependência, nós dependemos uns dos outros, é bem ao contrário do que alguns pensam. Todas as tarefas são importantes. Por menor que nós achamos que seja pequena, para Deus não é. Ninguém se arrependerá por agir no bem, por optar pelo bem sempre, sem hesitação, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tem uma frase que eles atribuíram a Aristóteles, que nasceu 360 anos antes do Cristo, que é o seguinte. Ele mais ou menos fala isso, com uma linguagem da época, né? Mas a nossa paz interior deve ser a nossa meta da nossa vida. E quando sentimos um vazio na alma, quando acreditamos que ainda está faltando algo, mesmo nós temos tudo, remetemos o nosso pensamento para a parte mais íntima de todos nós, porque ali nós vamos encontrar os nossos desejos mais íntimos e busquemos a divindade que existe em nós. A propósito, é oportuno relembrar que as leis de Deus, elas são escritas na nossa alma, na nossa consciência. No Livro dos Espíritos, ele traz essa explicação sobre o que é a consciência, né? Esse Livro do Espírito que é fundamental para cada um de nós. Então, não é preciso, portanto, que alguém nos diga e nos avalie. Nós podemos chegar a essa conclusão, se estamos acertando ou se estamos errando. Também é conveniente reproduzir aqui o ensinamento de Emmanuel. Quando puderes, ou quando nós pudermos, e aonde nós pudermos, guardemos a consciência tranquila, trabalhando e servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebamos desde agora, estaremos imperturbavelmente nos domínios da paz. E agora, por último, encerrando, entendemos que a paz interior está ligada à prática do bem. Por isso, quem age no bem, quem bem cumpre a parte que lhe cabe, e quem pratica o bem sempre, em qualquer situação ou circunstância, se sentirá como resultado a alegria de ter a tão almejada paz anterior, a paz do dever cumprido. A todos, obrigado pela oportunidade, pela paciência. Um abraço do coração.